Olá, meus amigos aqui do canal do Reverendo Machado. Que bom estar com vocês novamente para mais um vídeo especial. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Na verdade, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu quero fazer a primeira parte aqui e eu quero que você anote tudo, porque nós vamos falar sobre uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E eu nem vou começar esse vídeo como eu começo todos os outros vídeos pedindo para subscrever, nada disso. Eu vou começar pedindo que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. Eu quero que você pare tudo agora, em alguns segundos. Você feche os seus olhos aí onde você estiver. E eu peço, Espírito Santo, fale no coração desta pessoa. Nós vamos falar aqui do Senhor, daquele que no princípio de todas as coisas, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, pairava sobre a terra, preparando a terra para uma transformação. Que o Senhor possa encher o coração dessa pessoa, abrir os olhos do entendimento dela e que ela conheça o Senhor de forma mais profunda através deste vídeo. Em o nome de Jesus é a minha oração. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, do erro, da justiça, do juízo, ele vai falar com você aí. Esse vídeo é para a honra e glória dele. Então, fica comigo, nós vamos aprender, prepare papel, caneta, bloco de anotações e, acima de tudo, a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje aqui, a primeira parte, falando quem é o Espírito Santo. Quem é ele? O que ele faz? Por que ele veio? Nós vamos responder essas perguntas dentro de alguns minutos. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que já estão na igreja, frequentando a igreja, já têm a sua vida cristã, sua religião, seu compromisso com a igreja, mas ainda não conhecem verdadeiramente o Espírito Santo. Ainda não conhecem quem ele é e o que ele faz. Há pessoas que até se confundem achando, o Espírito Santo, Jesus, não sabem que é o Pai, o Filho e o Espírito, o papel de cada um. E nós vamos aprender um pouquinho disso aqui à luz das Escrituras Sagradas. E é tão importante esse assunto que a Bíblia vai nos contar no livro de Atos, e eu vou falar disso na segunda parte, no segundo vídeo, que Paulo, o apóstolo Paulo, chegou em uma igreja, ou seja, em uma cidade, onde haviam discípulos fiéis que estavam lá já pregando a palavra, já fazendo a obra, mas eles não conheciam o Espírito Santo. E o apóstolo perguntou para eles, mas me dizem aí, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram, não, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Ele disse, então, a obra está incompleta. E o texto vai dizer que então o apóstolo impõe as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Significa que a obra na vida do cristão ela é completa quando ele recebe o batismo no Espírito Santo. Antes do batismo do Espírito Santo, a obra ainda está incompleta. João Batista falou sobre isso, quando no Evangelho de São Mateus ele apareceu pregando, ele disse, olha, na verdade eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, a salvação, arrependimento, novo nascimento, o batismo nas águas. Mas ele disse, após mim vem um outro, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, o cordão das sandálias. Ele é maior do que eu. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Então, a obra é completa quando há o batismo no Espírito Santo. E esse vídeo tem a intenção de te ensinar sobre isso e nós vamos falar na segunda parte do vídeo, ou seja, no segundo vídeo, como receber o batismo no Espírito Santo, como receber ou viver essa experiência com Deus de ser batizado com o fogo. Mas antes disso, vamos aprender quem é o Espírito Santo.
Tá bom? Papel e caneta na mão. Eu gostaria de pedir primeiro aí para que você que me acompanha ou está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não está subscrito no canal, faça isso agora, comece a seguir o Reverendo Machado. Todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você vai poder acompanhar e ser edificado. Então, subscreva o canal e faça mais do que isso. Ative as notificações, todas as vezes que eu estiver online, você participa comigo, ora comigo, é o objetivo desse canal. E se você pode me ajudar e deseja divulgar a palavra de Deus, você pode fazer ainda melhor. Você pode partilhar com alguém o conteúdo desse vídeo. Vamos partilhar? Escolha 3 pessoas que você queira falar do amor de Deus, que você queira que elas conheçam sobre o Espírito Santo, e partilhe com elas. Diga, olha, pensei em você assistindo esse vídeo e estou lhe enviando. Envia para 3 pessoas e assim nós vamos chegar mais longe. Também faça o seu comentário aqui embaixo. Eu faço questão de ler cada comentário e pessoalmente responder cada comentário. Então, bem-vindos ao vídeo de hoje. Quem é o Espírito Santo? A primeira coisa que eu quero que você anote e entenda que o Espírito Santo ele não é uma experiência, não é um evento que aconteceu. O Espírito Santo é o que aconteceu lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Aquilo foi o derramamento do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é um evento, não é um fenômeno. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho, Jesus, o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Nós vemos a Trindade presente em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, né? Elohim. Então ali estavam as 3 pessoas. Quando o homem foi criado, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, ali Pai, Filho e Espírito. Quando o próprio Jesus foi batizado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que saindo ele da água, Jesus, o Filho, saiu da água, João Batista o batizou. Aí a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito em forma de pomba. Então ali a terceira pessoa. Jesus saiu da água, o Espírito desceu. E uma voz do céu dizendo, este é meu Filho, o Pai. Então ali, Pai falando, Filho descendo as águas, o Espírito descendo sobre ele. Pai, Filho e Espírito. Está ali registrado no Evangelho de São Mateus. Então a primeira coisa que você deve aprender nesse vídeo e apontar aí é que o Espírito é uma pessoa, não uma força, não um evento, não um fenômeno, né? Ele é uma pessoa. E como pessoa, ele é Deus. Sim, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Se você quiser me acompanhar, Atos capítulo 5, tem um texto interessante aqui, Atos capítulo 5, no seu versículo de número, vamos ler o 3. Atos 5, versículo 3. Aqui é um texto conhecido, quando um casal, Ananias e Safira, um casal de crentes, um casal de membros da igreja primitiva, eles resolveram vender uma propriedade, um bem, e todos que estavam fazendo isso vendiam os bens e traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. A igreja toda estava fazendo aquilo, logo ali no início da igreja. Ananias e Safira também o fizeram, mas eles fizeram e combinaram em casa de mentir para o apóstolo. Imagine que eles tivessem vendido ali o terreno deles por 10 mil euros, um exemplo. Eles combinaram em casa e disseram assim, vamos levar só uma parte do dinheiro? E quando o apóstolo perguntar, por quanto vocês venderam o terreno? Não fala a verdade não diga que foi por 10 mil, nós vamos falar que foi por 5 mil. E
e a gente vai guardar metade em casa, porque vai que nós precisemos desse dinheiro. Eles combinaram mentir e foram lá levar o dinheiro ao apóstolo, como todo mundo estava fazendo. A Bíblia vai dizer que quando Ananias chega primeiro e traz, olha, eu trouxe o dinheiro aqui do terreno. Atos capítulo 5. Encurtando a história, só para você ver que o Espírito Santo é uma pessoa, versículo 3 vai dizer assim: Pedro lhe disse, capítulo 5, verso 3, Atos dos Apóstolos: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Até aí tá bom. Pedro diz, por que você mentiu para o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é uma pessoa. E quando Ananias contou aquela mentira, não estava contando aquela mentira ao apóstolo, à igreja. Estava contando de fato ao Espírito Santo, que era quem estava ali inspirando a igreja, inspirando aquele momento. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Então, primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Não trate o Espírito Santo como uma força, como um evento, um fenômeno que acontece na igreja, como algo especial. Não, ele é uma pessoa. E ele foi prometido, sim, ele foi prometido pelo Senhor Jesus em Atos. Aliás, em João capítulo 14. Em João capítulo 14, vamos lá, João capítulo 14, Jesus falou sobre o Espírito Santo. Capítulo 14, vamos ver o versículo 16. Aqui Jesus estava prestes, Jesus estava prestes a encerrar o seu ministério terreno. Dentro de algum tempo ele já iria para a cruz, depois a ressurreição e depois iria ser elevado aos céus. Então ele disse para os seus discípulos e seguidores, no capítulo 14, falando do Espírito Santo, ele disse no versículo 16, eu pedirei ao Pai. Então agora o Filho pede ao Pai. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, pede ao Pai, a primeira pessoa da Trindade, ao Pai. E ele lhes dará outro Consolador. E aqui na minha Bíblia, e na sua também acredito, aparece Consolador com letra maiúscula, referindo-se a uma pessoa, referindo-se ao Espírito Santo, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então Jesus disse, olha, eu não vou ficar na terra, eu vou morrer na cruz, vou ressuscitar e vou voltar para o Pai, vou me assentar à direita do Pai, o Pai e o Filho à direita. E vocês vão ficar sozinhos? Não, não vão ficar sozinhos, porque eu vou pedir ao Pai e o Pai dará outro Consolador para estar com vocês aqui na terra. Veja o verso 17. E é o Espírito da verdade, Espírito também com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, uma pessoa. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então o mundo não pode receber o Espírito Santo. Ah, todo mundo tem o Espírito Santo. Não, não, não. Tem o Espírito Santo quem recebeu Jesus. Quem aceitou a Jesus como Salvador, quem desceu nas águas, quem se converteu, quem passou a fazer parte da família de Deus, então agora tem o Espírito Santo, que foi enviado para ficar na terra, no lugar de Jesus, que está no céu, assentado à destra de Deus. E diz assim, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. O 18, para a gente terminar essa parte, diz assim, não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, nós estamos na terra, não estamos órfãos, não estamos abandonados, porque o Espírito Santo está agindo, está conosco na igreja. Então, ele foi prometido por Jesus. E qual a boa notícia para você? Você sabia que lá no Velho Testamento, o Espírito Santo já tinha sido profetizado, anunciado e prometido? Tem um texto em Joel,
capítulo de número 2, que fala da promessa do Espírito Santo, se você quiser me acompanhar em Joel capítulo 2, a promessa do Espírito Santo, o profeta Joel anunciou que isso aconteceria. Olha que interessante. Joel capítulo 2, a partir do verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. Diz assim: acontecerá que depois disso derramarei o meu espírito, veja espírito novamente com letra maiúscula, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Tem tradução que diz sobre toda a carne, mostrando que não importa se é homem, mulher, branco ou negro, rico ou pobre, europeu, asiático, africano, oriental, todas as pessoas podem ter o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, 3 pessoas, ou seja, 3 classes de pessoas podiam ter o Espírito Santo. Quem tinha o Espírito Santo? Um profeta, um rei ou um sacerdote. Aquelas pessoas que tinham um ministério específico, eles tinham o Espírito Santo. Se fosse rei, para poder reinar, recebia a unção do Espírito. Se fosse um profeta, para falar em nome de Deus. Se fosse um sacerdote que liderasse o povo, espiritualmente tinha. As outras pessoas não tinham. E agora, a promessa do Espírito para o Novo Testamento, ou seja, já em Cristo, é que toda a carne teria. Ou seja, o Espírito Santo não é privilégio de alguns na igreja. Se você tem essa mentalidade, o Espírito Santo é para aqueles lá na igreja que fazem a obra, é para aqueles na igreja que têm o dom de tocar, cantar no altar. O Espírito Santo é para aqueles que, sabe, têm uma vida mais certinha, aqueles que evangelizam mais. Eu não, eu sou um membro, um simples membro da igreja. Ei, você está aprendendo quem é o Espírito Santo e que todas as pessoas têm o direito de ser cheias do Espírito Santo. Porque ele foi prometido que seria derramado sobre toda a carne. Você aceitou Jesus? Você tem o direito de viver cheio do Espírito Santo. E diz assim no versículo 29, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Era algo inconcebível no Velho Testamento. Como? Ele é um simples servo, ele vai ter o Espírito? Sim. Hoje, não importa, você pode não ter nenhum cargo na igreja, você pode viver uma vida cheia do Espírito. Servos e servas. Todos. E diz, verso 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. Então, na vinda do Espírito, isso foi prometido no Velho Testamento, todas as pessoas teriam direito, jovens e velhos. E a manifestação do Espírito produz sonhos e visões. Ou seja, uma vida cheia do Espírito é uma vida visando o futuro, olhando com expectativa para o futuro, visando a expansão, crescimento do reino, olhando para aquilo que está à nossa frente. E por que nós estamos falando do Espírito Santo? Porque uma igreja não está vazia, grave essa frase, uma igreja não está vazia quando ela está sem gente dentro. Uma igreja está vazia quando as pessoas dentro da igreja não têm o Espírito Santo. Uma igreja vazia não é uma igreja sem pessoas. Uma igreja vazia é uma igreja onde as pessoas não estão cheias e plenas do Espírito Santo. Isso nós vamos aprender no segundo vídeo. Como viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu sei que você aí está cheio de expectativa, dizendo, espera aí, então se eu tenho direito, se eu estou em Jesus, eu posso viver pleno do Espírito Santo? Pode. Você pode desfrutar da presença de Deus. O poder de Deus precisa estar em sua vida e em suas mãos. Uma vida plena do Espírito Santo faz você viver uma vida de poder. No meu canal do Instagram eu coloquei um vídeo
sobre John Lake, que no início do século XX, na África, em meio a uma epidemia da peste bubônica, enquanto todo mundo fugia daquele lugar com medo da peste, com medo de serem contaminados, contagiados pela peste, ele andava no meio dos doentes impondo as mãos. Os médicos chegaram a colocar na mão dele um vírus para ver o que acontecia, porque ele não ficava doente. E nada acontecia. Sabe por quê? Porque ele dizia: eu estou revestido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim. Nenhum mal pode me tocar. Deus quer que nós vivamos uma vida plena dele nos nossos dias. E você tem direito a isso. Por isso eu comecei esse vídeo pedindo ao Espírito Santo, para onde você estiver, tocar em você. Olha, eu não posso te ver, mas eu sei que há pessoas sendo tocadas agora. Inclusive, se você sente que Deus está falando com você e agora, faz um comentário nesse momento aí no vídeo, escreve: pastor, eu estou sentindo Deus falar comigo aqui agora. A palavra de Deus está queimando no meu coração. É como se o Espírito Santo estivesse me chamando para algo maior. Eu quero ouvir o seu comentário. Eu quero que você envie para alguém. Aproveita esse momento para enviar para alguém. Tem alguém que vai ser abençoado por esse vídeo. E para nós terminarmos essa primeira parte, esse primeiro vídeo, e na próxima semana virá o segundo vídeo, onde eu vou falar sobre como ser cheio, como ser batizado no Espírito Santo, eu queria que você entendesse o seguinte, que o Espírito Santo, como pessoa, ele tem atributos de pessoa. Uma pessoa que está do seu lado, ela tem sentimentos. Tem alguém do seu lado aí? Essa pessoa do seu lado aí, como pessoa, ela tem atributos de pessoa. Ela pensa, ela sorri, ela chora, ela é uma pessoa, não é uma coisa. É uma pessoa. Quando você entender isso, que quando você está andando pelas ruas, o Espírito Santo está com você, ele é uma pessoa. Pergunte para ele. Pergunte ao Espírito. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, fala comigo. Você quer ver? Eu vou te dar 4 atributos aí. Vamos apontar isso? Anote. Primeiro atributo pessoal do Espírito Santo. Ele fala. O Espírito Santo fala. Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo fala. Repita isso, escreva aí no comentário. O Espírito Santo fala. Vamos escrever? Escreve comentário aí. O Espírito Santo fala. Verbaliza isso, isso é importante. Capítulo 13, Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Verso 2, e o mais importante aqui da mensagem. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Grifa isso. O Espírito Santo disse. Então, o Espírito fala. Olha o que o Espírito disse. Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Aqui fala quando Paulo, Saulo até então chamado, e também Barnabé foram separados para uma obra missionária. Fizeram a primeira viagem missionária. Num culto, eles estavam orando e jejuando, e a Bíblia diz, o Espírito Santo disse. Primeiro atributo do Espírito como pessoa, ele fala. Significa que você pode estar fazendo uma visita, uma viagem, um trabalho, e o Espírito Santo fala. Ele fala. Como que ele fala? Ele fala. Ele fala, olha, faça isso. Olha, tem isso acontecendo. Olha, fala isso com tal pessoa. O Espírito Santo fala. Ok? Primeiro atributo, Espírito Santo fala. Escreva isso daí. Segundo atributo, o Espírito Santo ensina. Muitas vezes você não sabe o que fazer. O Espírito Santo ensina. Vamos em João capítulo 14, verso 26. João 14, 26. O próprio Jesus falou isso sobre o Espírito Santo. Em João 14, 26, Jesus disse isso aqui, ó.
Mas o Consolador, Consolador com letra maiúscula, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele fala, ele ensina. Ah, muitas vezes eu não sei o que fazer, não sei nem para onde ir, não sei nem por onde eu começo. Você tem o Espírito Santo? Então fala, Espírito Santo, ensina. Espírito Santo, me faça lembrar. O Espírito Santo faz você lembrar de uma palavra de Deus que Deus te deu um dia. Ele deseja ter comunhão com você, o Espírito Santo. Ele fala, escreva agora, ele ensina. Terceiro atributo, o Espírito Santo se entristece. Ah, não, como ele entristece? Ele é uma pessoa. Alguém já disse em algum lugar que por isso que ele é representado muitas vezes por uma pomba. Porque a pomba é um animal que simboliza doçura, não é? O Espírito Santo, ele pode ser simbolizado por uma pomba, dócil. Mas ao mesmo tempo que a pomba é dócil, se você bater palma forte, ela assusta e sai. É um simbolismo. O Espírito Santo, ele pode se entristecer. Onde diz isso? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Efésios 4, verso 30. Diz assim: e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui pelo Espírito Santo, disse: e não entristeçam o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo pode se entristecer. Porque ele é uma pessoa. E quando você sai da palavra, você age na carne, você entristece o Espírito de Deus. Então, não entristeçais o Espírito de Deus. Como pessoa, esse é um dos atributos dele, ele entristece. Quarto e último, para a gente fechar esse primeiro vídeo, e o segundo vídeo, o vídeo da próxima semana, vai falar como ser cheio do Espírito, como ser batizado no Espírito. Prepare o seu coração. Último atributo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, ele tem vontade. Ele tem vontade. 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 12. Como uma pessoa, ele tem vontade. Ou seja, ele, sabe, ele não é uma coisa. Ele tem vontade. Capítulo 12, vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Quem distribui os dons? O Espírito. Como? Conforme ele quer, conforme a sua vontade. Então o Espírito Santo tem vontade, ele é uma pessoa. Por isso, quando você orar ao Senhor Deus, através do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, você pode dizer: Espírito, segundo a tua vontade. Porque até os dons foram distribuídos a cada um segundo a vontade do Espírito. Nesse vídeo, nós aprendemos então que o Espírito é uma pessoa, que o Espírito não é uma coisa, não é um evento, não é um fenômeno, não é uma data. Ele é uma pessoa, sabe? Ele pensa, ele sente, ele age. Escreva isso aí, ó. Escreva: ele pensa, ele sente, ele age. A minha oração nesta hora é que o Espírito Santo, onde você estiver, te fortaleça, te traga paz, porque Jesus falou: o Espírito Santo, quando ele vier, vos dará a paz, ensinando todas as coisas. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Subscreva o canal caso você não fez. Envie para 3 pessoas
E no próximo vídeo nós vamos aprender como ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.